Antes de mais, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast do nosso grupo Quarteira no Tempo, dedicado a aspectos relacionados com a história de Quarteira. E como sempre, apresentamos conteúdos específicos e relacionados com a história da nossa povoação. Hoje acontece que iremos falar sobre uma parte da história de Quarteira de grande importância. Realmente trata-se, como diz a descrição deste podcast, da criação da freguesia de Quarteira. Pois então é importante que se saiba que nos inícios do século XX, o pacífico cotidiano da povoação de Quarteira não era muito diferente do de outras povoações de importância secundária situadas no litoral algarvio. E na época, com os seus cerca de 1000 habitantes, as atividades económicas predominantes eram a agricultura e as pescas, o que indica a presença de uma população flutuante. Só que o número era suficiente para questionar uma possível elevação à paróquia civil. Os antecedentes indicam que o decreto de 6 de novembro de 1836 leva a cabo a desanexação da povoação de Quarteira da freguesia de São Clemente e a sua consequente integração na freguesia de Buliqueime. E realmente não sabemos se na época esta desanexação e integração terá causado tumultos ou o exaltar de egos mais inflamados, mas não se tem informação sobre isso. Por isso pensa-se que terá sido de forma pacífica. No entanto, em 1914, e possivelmente, goraram-se as expectativas da população ao chamar a atenção de um político e pertencente à região algarvia, que era o Dr. José Maria de Pádua. Com efeito, temos que entender que as pretensões dos habitantes de Quarteira em ser sede de paróquia civil, elas têm oficialmente o começo no dia 18 de fevereiro de 1914, quando dá entrada no Senado da República a proposta de criação de uma paróquia civil na povoação. Estas foram as palavras preferidas nesse dia pelo Dr. José Maria de Pádua, no momento da apresentação do projeto que daria início à futura freguesia de Quarteira. E então ele terá dito o seguinte, que mando para a mesa um projeto e para o justificar tem que prestar alguns esclarecimentos ao Senado. E existe no concelho de Lolé uma povoação denominada Quarteira, com mais de 1000 habitantes e que está a 19 km daquela vila. Ora, o que deseja esta povoação é uma paróquia civil. Não venho pedir um conselho, notem bem vossas excelências, mas tão somente a criação de uma paróquia civil em Quarteira. E como esta justa petição não traz encargos para o Estado, porquanto as autoridades que exercem essas funções nada recebem, quer-me parecer que deve ser atendida. Mande para a mesa o projeto. Realmente é de notar este desejo de uma povoação que, já contando com mais de 1000 habitantes, ainda assim via a resolução dos seus assuntos à distância de 19 km em Lolé, ou então na sede da freguesia de Buliqueime. Contudo, sabemos, agora em evidências mais recentes, que também havia uma parte de Quarteira que também estava associada à freguesia de São Sebastião. Por isso, Quarteira, nesta época, tinha uma situação administrativa de caráter territorial bastante confusa. Basicamente, Quarteira pertencia a 3 freguesias. E então, era notória esta distância para aquelas que as pessoas quisessem tratar de algum assunto, era muito complicado. E então é também de salientar
a distinção de José de Pádua quando faz a seguinte intervenção, que não venho pedir um conselho, notem bem vossas excelências, mas tão somente a criação de uma paróquia civil em Quarteira. Nos finais do século XX, a questão da criação do Conselho de Quarteira seria um assunto conturbado na vida social e política desta freguesia e do Conselho de Lolé. Mas pronto, é interessante e resta-nos deixar patente que a questão do Conselho de Quarteira poderá, de certa forma, ter as suas reminiscências, a sua gênese, no ano de 1914. Mas esta acaba por ser, efetivamente, somente aqui um apontamento relacionado com a história contemporânea e mais recente da freguesia. Pois o esforço coletivo, também levado a cabo por outros deputados algarvios no projeto da criação da paróquia civil ou freguesia de Quarteira, é inegável. E eu digo aqui paróquia civil e ou freguesia de Quarteira porque no momento em que Quarteira é criada enquanto paróquia civil, a legislação, a nomenclatura associada mudou e passou a ser as juntas de freguesia. Porque nós não podemos esquecer, e como já falámos anteriormente no nosso anterior podcast, estes republicanos, estas pessoas, estes filhos da República, digamos assim, tinham aversão a tudo aquilo que pudesse simbolizar a influência do clero na sociedade. E então, chamar paróquia civil, quer dizer, era precisamente essa influência que os republicanos queriam terminar. E então é interessante que, por exemplo, além de José Maria de Pádua, Marreiros Neto, também advogado, que tinha também a sua influência porque era advogado também em Lolé, vem associar-se à demanda e possivelmente foi também vital no avançar e aceitação da proposta devido à sua influência no meio político. E também, não podemos esquecer, o deputado e capitão-tenente da Armada, o Sr. José Mendes Cabeçadas Júnior. Pois a criação da freguesia de Quarteira terá sido um momento de grande felicidade e de êxtase para a povoação. E cabe-nos a nós simplesmente imaginar como terá sido o dia e o instante em que a notícia se tornou pública. Mas não encontramos registros que falem do dito acontecimento. Contudo, o jornal do 1º de Maio, em 12 de agosto de 1915, transmite as boas novas da criação da paróquia civil. Pela comissão respectiva, foi dado parecer favorável para a criação de uma paróquia civil no povo de Quarteira. Só temos a felicitar pelo facto os habitantes daquela importante povoação e, inclusivamente, o povo de Quarteira e todo o concelho, pois é uma medida que enormemente todos beneficia. Estava nisto altamente empenhado o ilustre deputado por este círculo, o Sr. Dr. Marreiros Neto. Pois nós sabemos que a paróquia civil de Quarteira tem aqui uma questão legal que às vezes é um pouco confusa, porque uns afirmam que dá-se a criação a 25 de janeiro de 1916, outros que a 13 de abril de 1916, e é importante esclarecer que, de facto, é a Lei 509, aquela que foi editada em Diário da República no dia 13 de abril de 1916, que realmente é o documento, é a lei que transmite esta noção da criação da freguesia de Quarteira. Porquê? Porque o primeiro documento, que era a lei número 476, de 25 de janeiro de 1916, tinha uma falha gritante. E essa falha, ao fim e ao cabo, era que só era composta por 3 artigos. Um artigo que dizia que é criada uma paróquia civil na sede da povoação de Quarteira, no concelho de Lolé. Um segundo artigo que o governo fixará a limitação da nova paróquia civil, que foi mais tarde também com o decreto que originou, que determina as fronteiras de Quarteira. E depois um terceiro decreto que fala sobre a legislação e afins. Mas faltava um decreto relativo ao referendo. Porque
a República queria instituir esta noção da democracia, da participação cívica, e então criar uma freguesia sem haver um referendo, sem saber o que é que as pessoas dessa povoação achavam, se era do interesse da população essa situação administrativa. E então teve que haver aqui um reformular da dita lei e pronto, e em 13 de abril de 1916 sai, de facto, a lei com 4 artigos, sendo o quarto, com 5 artigos, aliás, sendo o quarto artigo a ordem pelo Ministério do Interior de regular a forma de um referendo a realizar no período máximo de 3 meses depois da publicação da dita lei. E não sabemos, de facto, qual terá sido o resultado do referendo, mas terá sido positivo porque, efetivamente, a freguesia acabou por ser criada. E pronto, e basicamente é aquilo que se conhece nos dias de hoje, também mais tarde, que depois no decreto de 10 de agosto de 1916, que vem definir os limites territoriais a ocupar pela nova freguesia, diz que ao norte, a Estrada Nacional de Vila Real de Santo António, ao sul, o Oceano Atlântico, ao nascente, o ribeiro denominado Cadavai, e ao poente, a Estrada Municipal que vai para a Albufeira e o concelho deste nome. Com os limites da freguesia estipulados, seria uma questão de tempo até levarem a cabo a instalação dos órgãos autárquicos locais. Todavia, evidencia-se uma questão pertinente ao observar estes dois documentos, porque notamos aqui uma transição da nomeação atribuída às estruturas de poder local da paróquia civil para a comumente aceite freguesia, aquilo que falámos anteriormente. Decorriam tempos de mudança, é um facto. E em plena Primeira Guerra Mundial, a participação de Portugal no esforço de guerra poderá ter levado a uma ocupação mais exigente da máquina do Estado, ou desta forma determinante para um possível adiar da instalação da Junta de Freguesia de Quarteira, que teria lugar no dia 21 de fevereiro de 1918. É interessante também levar a cabo a leitura da ata de instalação da Junta de Freguesia de Quarteira, datada de 21 de fevereiro desse ano, e então que diz o seguinte: aos 21 de fevereiro de 1918, nesta povoação de Quarteira e casa de José Pires Barroso que seria o primeiro presidente da Junta, por não haver edifício paroquial, aqui compareceram e estão presentes o referido José Pires Barroso, Ernesto Viegas Martins, José Alexandre de Oliveira e Mário da Silva Cativo. Este último na qualidade de regedor desta freguesia, e os primeiros 3 nomeados com denominação vogais efetivos desta junta por alvará de 14 do corrente, a fim de tomarem posse dos seus cargos, a qual lhes foi dado pelo regedor presente, dito Mário da Silva Cativo, que se faz acompanhar de um ofício da administração deste concelho, de 20 do presente mês, sobre o número 406. Todos tomaram os seus lugares e prometeram cumprir com as suas obrigações e, posto isto, procederam à eleição do presidente, secretário e tesoureiro, sendo eleitos por aclamação José Pires Barroso para presidente, Ernesto Viegas Martins para secretário, José Alexandre de Oliveira para tesoureiro. Em seguida, deliberam as sessões desta junta, que tenham lugar às primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês, pelas 20 horas na casa do presidente, enquanto a junta não tivesse sede sua. Por proposta do presidente, foi aprovada por aclamação que, dito aclamação, lançado o imposto de 1% sobre o valor do pescado na praia de Quarteira, isto é, do peixe vendido, proposta que a fez nos termos do número 11 do artigo 146, Lei 7 de agosto de 1913. Mais se deliberou que se procedesse ao respectivo referêndum dos eleitores desta freguesia para se tornar executória a proposta do Presidente. E já aprovada nos termos do artigo 146 da mesma lei, e para tal que fosse requisitado ao secretário do recenseamento o balanço dos respectivos eleitores. Por último,
e, sob proposta do Presidente, foi deliberado oficiar ao capitão de fragata Sr. José Mendes Cabeçada Júnior, agradecendo-lhe todos os esforços empregados para a criação da freguesia. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se para constar a presente ata, que depois de lida vai ser por todos assinada. Eu, Ernesto Viegas Martins, secretário, que a subscrevi e assino. De facto, meus amigos, este acaba por ser, digamos, um documento de extrema importância para a história de Quarteira, que é a ata de instalação da Junta de Freguesia de Quarteira. Tive a honra de descobrir este conjunto, de redescobrir este conjunto de atas num local em que poderia estar em causa a sua continuidade, né? Que poderiam ser destruídas se não o tivesse feito, e em consciência realmente decidi trazer estas atas na época em que ainda era o presidente José Coelho Mendes presidente da Junta, levar estas atas para a Junta de Freguesia para que realmente fossem salvaguardadas e preservadas enquanto testemunhos inegáveis e preciosíssimos da história da nossa freguesia. E então é com muito, muito orgulho que tive a honra de poder fazer a transcrição desta ata, passado quase 100 anos da sua redação. Meus amigos, já estamos a esticar o tempo. Está na hora de terminarmos o nosso podcast, o nosso último podcast deste fim de semana. Como sabem, aos sábados e aos domingos, entre as 7 ou as 8 horas, conforme que isto nem sempre ainda não conseguimos determinar aqui um horário fixo, podem ter a certeza que cá estarei para falar mais sobre questões associadas à história de Quarteira, que é uma história fascinante. É uma história de uma terra feita pelas pessoas, em que realmente as pessoas, conforme as necessidades, procuraram sempre lutar para conseguir aquilo que precisavam. Uma terra em que sempre houve um coletivo disposto a dar o exemplo e realmente a conseguir feitos de grande importância. E estes feitos, embora passado já mais de 100 anos, não podem ser esquecidos, e aqui está o Quarteira no Tempo, uma vez mais, a trazer ao de cima e a falar sobre estas evidências, porque é importante. É importante que nós possamos ter conhecimento da nossa história, possamos honrar a nossa história, porque só dessa forma poderemos crescer enquanto comunidade e, enquanto comunidade, contribuirmos para uma sociedade melhor. Meus amigos, é verdade, temos aqui a nossa ouvinte Maria Antonieta Freitas, e que também é membro do nosso grupo Quarteira no Tempo, no Facebook, que nos está a dizer que esta imagem, que eu até já me tinha esquecido, e agradeço à dona Maria Antonieta por ter feito menção à dita, porque é uma mensagem, é uma imagem dos anos 20, tenta de facto preconizar um pouco aquilo que seria a zona do povo da Rua Vasta Gama em direção à igreja, e transmitir uma imagem de Quarteira um pouco mais próxima desses tempos, que remontam à criação da freguesia da mesma. E pronto, e dizer-vos que possam também ir ao YouTube. Estamos no YouTube. Peço-vos que possam também subscrever o nosso canal no YouTube, para também receberem as atualizações destes podcasts. E pronto, e se tiverem também propostas de assuntos a tratar e tiver ao alcance do Quarteira no Tempo, façam favor também de contribuir, porque o objetivo realmente é nós também transmitirmos conteúdos que sejam do vosso agrado e que sejam também em concordância com aquilo que acham que seria interessante também abordar. Por isso, meus amigos,
bom resto de fim de semana e espero também que tenham uma ótima semana e vão ao grupo Quarteira no Tempo, não se esqueçam, e também subscrevam o nosso Quarteira no Tempo no YouTube. Muito obrigado e boa noite a todos.